visitar o pai, a mãe, etc., também é um ritual. Então, o ritual, ele existe, ele faz parte do nosso cotidiano. Por isso, né, e nesse sentido, a cultura, ela é exatamente uma rede de significados. Aí eu vou mostrar para vocês a definição do Geertz. Aí vocês vão colocando aí no chat, se tiverem alguma dúvida. Essa é a definição primordial e principal do Geertz. Né? Deixa eu isso, apareceu lá. E na visão do Geertz, que é um norte-americano, ele escreveu um livro chamado A Interpretação das Culturas, né? Ou seja, interpretar, colocar sentido. Né? Ele fala, olha, a cultura é tudo que rodeia a gente, tudo que tem um valor, uma ideia, um sentido, algo apurado, algo que nós damos valor. Cria-se, então, uma rede de significado entre os indivíduos, e esses indivíduos criam para si símbolos importantes. Né? Aí, uma coisa muito interessante, por exemplo, na cultura, né? A gente utiliza sempre a mão direita, sempre, né? Ou a maioria das vezes, para quem é canhoto, não. Mas a maioria das vezes, nós somos educados, ou éramos, né? Eu acho que na minha época, éramos educados a usar a mão direita. Mas isso é cultural, isso não é algo biológico. Por que é cultural? Porque se atribuía na Idade Média, no Brasil colonial, se atribuía a ideia que escrever com a mão esquerda era algo do diabo. Então, isso acabava forçando as famílias forçarem para seus filhos escrevessem com a mão direita. Mas não é nenhuma habilidade biológica, Leonardo da Vinci escrever com as duas mãos. Então, a ideia é, né? O sociólogo procura ver essas questões significativas. O que significa para determinada cultura aquele gesto, ou visão, ou ideia, ou concepção, conceito, né, dele. Então, a ideia de criar, a ideia de signo, significado, interpretá-lo, passa a ser um hábito da antropologia, interpretar as ações dos indivíduos, mesmo que às vezes pareçam cruéis. Então, tudo que nos rodeia, tudo, efetivamente, objetos, pessoas, tudo para a gente ter um valor. Por isso a preeminência de algumas coisas e a não preeminência de outras coisas. Quando a gente fala, por exemplo, entre o sagrado e o profano, isso é um exemplo. O que é o sagrado, o que é o profano dentro da nossa sociedade capitalista e etc. O sagrado e o profano ele tem a ver com aquilo que a gente identifica como sacralidade e profanidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou voltar nisso um pouco mais tarde. Existe um livro de um sociólogo chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, como os seres humanos eles se organizam dentro de determinada religião, como eles, na verdade, eles dão significado à religião, e é muito interessante que ele vai falar, bem, olha, tanto nas religiões tribais, ou seja, aquelas que usam totem são aqueles deuses de madeira, né? Como também nas religiões mais complexas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a gente percebe, de certa forma, que nós atribuímos alguma coisa sagrada a algumas coisas, né? E nós não percebemos isso, né? Nas sociedades tribais tem totens, deuses de madeira, etc. Mas na nossa sociedade também, a gente que não atribui isso. A gente que não consegue enxergar, por exemplo, o fato de alguém usar uma roupa branca no dia do Réveillon é um totem, é algo que ela dota de magia, dota de esperança, de paz, por exemplo. Isso é um exemplo de um totem. A gente cria uma ideia de um totem de algo sagrado, algo que para a pessoa seria sagrado, dá 3 pulos na onda, algo que você dota aquela onda de coisa sagrada e que você acha que sua vida vai dar certo exatamente que você pulou as 3 ondas. Mas isso é uma interpretação do significado disso. É claro que cada cultura ela vai interpretar de uma maneira totalmente diferente determinado objeto, determinada coisa ou determinado conceito. Isso é um exemplo de como os indivíduos eles podem perceber. Aí eu vou contar uma historinha para vocês, que é interessante, né? Uma africana, né? Ela
entendeu e entende que as mulheres ocidentais não gostam de seus filhos. Aí vocês criam um choque, né? Eu chamei de choque cultural. Né? Eu falo diversas vezes em sala de aula, e as pessoas se chocam, mas como, né, as mulheres tribais africanas possam atribuir às ocidentais, ou seja, nós desse lado, que não gostamos do nosso filho? Aí vem a explicação do ponto de vista das africanas. E como elas explicam isso? Bem, na sociedade, algumas sociedades tribais, a mulher não compra berço. Né? Na sociedade ocidental nós compramos. Na sociedade africana, por exemplo, quando sai para trabalhar, né, a mulher leva um filho. Na sociedade, nós contratamos uma babá, etc., para cuidar da criança. E na sociedade africana, além da mulher, a mãe ir levar o filho, além disso, ela dorme com o filho na cama, não compra berço. Então, desse ponto de vista, e olha que é um ponto de vista, não estou dizendo que é o correto, mas é um ponto de vista, ela entende que as mulheres ocidentais não gostam dos seus filhos. Isso é um exemplo, tá? Que a gente pode pensar, que a gente pode entender como cultura. E aí tem outros exemplos que a gente pode... Eu estava vendo um exemplo que eu postei algum tempo atrás, repostei de novo, de uma sociedade, por exemplo, que, na verdade, o morto, ele não morre quando ele morre. Não, que coisa mais esquisita. Há uma sociedade que o morto só morre depois de 2 meses. Ou seja, ele está morto fisicamente, mas na cabeça de uma sociedade da Ásia, ele só morre depois de 2 meses que ele já tinha morrido o corpo físico. É mais ou menos assim. Então, morre o corpo físico dele, as pessoas pegam esse corpo físico, colocam formol, né, que antigamente usavam umas outras plantas que hoje se tem formol, e deixa essas pessoas dentro de casa, elas começam a passar o processo de putrefação. Elas ficam dentro de casa, com roupas, são dadas banhos, como se fosse uma figura viva, né? E depois de 2 meses, que estão lá, 2 a 3 meses, é aí que eles enterram. Então, eles entendem que, na verdade, existe algo espiritual naqueles corpos que, teoricamente, estariam mortos e vão passar por todo o ritual, um processo. Estou dizendo de sociedades que já têm o capitalismo em sua essência, tá? Já tem o capitalismo em sua essência. Então, são sociedades que não são sociedades que a gente pensa que estão vestindo tanga, etc. Não. Ou que estão usando arquitettura, não. São sociedades de pessoas que trabalham em indústrias, pessoas que vestem roupa, mas que acreditam que têm essas crenças ainda culturais. Isso é um outro exemplo para vocês perceberem como a morte ela pode ser interpretada de forma diferente em cada cultura. Nesse caso, por exemplo, ela é interpretada de forma diferente. Né? Então, o cara tem que passar um certo tempo, 2 meses depois, de sua própria morte física, para ter uma morte real. Esse é um exemplo que a gente pensa em cima da cultura. Né? Ou seja, a gente encara de maneira diferente o mesmo signo, que é a morte, a gente encara de maneira diferente. E são encarados mesmo de maneiras diferentes. Se a gente for para outros lados, por exemplo, no caso, entre os judeus, que você tem que ser circuncidado, você tem que tirar uma parte do seu corpo para fazer parte de um grupo, faz parte da cultura. Então, a cultura ela tem essa diversidade, tem essa multiplicidade de ideias, valores e conceitos. É claro que nem toda a gente vai chegar assim, algumas a gente vai achar, cara, realmente algumas são cruéis, algumas são diferentes, etc. Vou dar outro exemplo para vocês, né? Nas regiões árabes, por exemplo, o adultério, seja de homem ou de mulher, eles têm que enterrar a pessoa até o pescoço e apedrejar até a morte. A lapidação é uma forma que se encontrou, né, para se fazer a lei, né, em algumas regiões muçulmanas. Estou dizendo todas, né, mas algumas regiões muçulmanas, algumas tribos muçulmanas fazem isso, que é a lapidação da pessoa, que é apedrejar até a morte. Em outras tribos, por exemplo, tribos asiáticas, eles fazem ainda o empalamento, né, da pessoa, então deixa a pessoa atravessada em madeira o seu corpo até sair pela boca a madeira, como se fosse também um crime, né, e cometido que agora é punido
por isso. Então, as punições, elas também são culturais, né? A gente perceber bem, é muito natural, e eu já vi, né, várias fotografias das pessoas que cometeram algum crime de roubo na região dos países árabes, eles têm realmente o braço cortado, ou já vi uma criança tendo o braço esmagado por um carro por cometer um crime, etc. Isso é cultural, né? Se é cruel, ou a gente vai notar de crueldade ou não, isso também pode ser percebido. Isso é para mas isso a gente pode pensar, mas é muito mais cultural, tá muito mais é cultura, né? Eu conversava com a minha esposa que estava assistindo um vídeo não, um documentário, aliás, em que os romenos da atualidade, os romenos, né, na Romênia, onde tem a antiga lenda do Drácula, né, ainda eles acreditam ainda em algumas cidades pequenas do interior da Romênia que realmente existe, né, vampiros. Se você tem uma ideia, século XXI, tal, com computador e tudo, algumas cidades do interior da Romênia tem carros, tem tudo, acreditam ainda que é possível ter vampiros. Então eles acham que aquela pessoa que é esquisita no bairro, ela tem alguma coisa a ver com o vampirismo, né? Então geralmente né, o corpo quando morre, ele exala, ele bate, ele exala gás, etc. O corpo faz isso naturalmente, uma coisa natural, né? Mas quando eles são uma pessoa muito diferentona na sua região e a sua comunidade começa a passar por vários problemas, eles atribuem aquela pessoa a uma maldição de vampiro. Então, assim, quando a pessoa morre e eles continuam tendo esse problema, eles vão lá no caixão à noite, desenterra o cara, vai lá e coloca, crava uma estaca achando que aquele indivíduo é um vampiro. Eu também acho que é a síndrome do crepúsculo. Mas é uma coisa real, tá, gente? Assim, parece, assim, parece surreal o que eu estou falando, uma coisa que impensável no século XXI, mas sim, algumas sociedades ainda levam essa situação muito a sério. Em outra situação, uma outra história, né? Também interessante, né? De um antropólogo que estava estudando uma tribo, né? E, assim, muito interessante porque nessa tribo de mulheres, as mulheres, em algumas sociedades, elas não vão usar tanta roupa como a gente, né? A moda lá é diferente. Então, elas geralmente não cobrem os seios e andam normalmente pela tribo. Isso não tem nada demais, né, para aquela sociedade. Então, esse cara fez toda uma pesquisa, né? Até a mulher dele foi, no caso, né? Elas acharam, né? Nunca tinha visto uma loira, né? E isso para eles é muito diferente. É uma pessoa de uma coloração, de olhos e de nariz e rosto diferente, né? E aí ele começou a conversar com essas mulheres e falou: olha, em nossa sociedade, as mulheres que ficam com os peitos desnudos os homens têm uma atração sexual, tem um símbolo sexual por trás disso. E aí essas mulheres da tribo começaram a rir de cair no chão, tá, pessoal? Porque na sociedade delas, o seio ou o peito, ele é para criança. Então elas se perguntaram, os homens de vocês são como crianças? Que para elas é criança que se utiliza do peito para amamentar. Não tem nada de sexual, por isso que as mulheres caminham normalmente, não tem nada de sexual em relação a isso, né? Então, olha como um símbolo, teoricamente, da nudez, né, na nossa sociedade, em outra sociedade é interpretada totalmente diferente, que não tem nada a ver com as nossas noções, né? Por isso, quando o português chega ao Brasil, o espanhol à América, você tem um choque de culturas muito forte, né? Você tem uma sociedade enormes, que na América, incas mais astecas, com outras formas de pensar, de agir, outras culturas, e o português e o espanhol que chegam e, assim, vê aquela coisa monumental e não acredito que indígenas poderiam construir aquilo. Então, assim, há um choque de culturas, de valores, de ideias, de concepções que acaba realmente um destruindo o outro, né? Não sei se eu falei aqui, mas tanto o indígena quanto o espanhol achavam que um ou outro não tinha alma, não eram seres humanos, então geralmente eles abriam o outro para ver se tinha alma lá dentro, etc. Tinha essas questões aí mais complexas, né? E
Na verdade, a outra historinha, né, a terceira aí, também interessante, também acontecido ali entre as tribos africanas, também um antropólogo estudando, ele estava estudando esses grupos e aí ele terminou, falou, vou fazer uma brincadeira com as crianças, comprou um pacote de bala, colocou em cima de uma árvore e falou para as crianças, olha, quem pegar esse pacote de bala, quem chegar primeiro, né, assim, geralmente é essa brincadeira que a gente faz, quem chegar primeiro, fica com todo o pacote de bala. Essa é a nossa visão ocidental, né? E a gente faz isso, as crianças correm igual umas loucas para pegar primeiro o pacote. E aí, na verdade, as crianças da tribo pegaram uma na mão da outra e correram todas juntas, e chegaram todas juntas lá no pacote, e cada uma pegou uma balazinha e dividiu para cada criança. Né? E aí, o resultado disso tudo, né? A ideia da felicidade, as crianças falaram, olha, a gente não seria feliz se uma de nós ficasse sem bala. Né? Então, todas elas deveriam ficar com bala. Então, olha o conceito de felicidade, como ela muda de sociedade para sociedade também. Como a ideia, né, nossa sociedade hoje, a ideia da felicidade seria o autoconsumo, ou ter o alto prazer em comprar material. Em algumas sociedades esse prazer não é tão evidente. As questões mais espirituais, mais ligadas ao espiritual, é muito mais pertinente para eles. Então, isso é um exemplo de como a cultura ela pode mudar em determinado lugar, com suas formas, conceitos e valores. É óbvio que muita coisa vai chocar, a gente até choca, né? Um exemplo muito interessante, quem vai, por exemplo, eu tenho parentes em Minas, quem vai em Minas sente um choque cultural, tanto na fala, como na comida, como o modo de andar na rua, como o modo de ver o semáforo, tudo isso é diferencial de cidade para cidade, a gente não percebe, né, que a gente vive internalizado numa ideia cultural, mas a gente quem faz a minúcia acaba percebendo as diferenças pequenas que existem por trás disso. Até a arquitetura, quem precisa fazer a arquitetura ela é cultural. Né? Em cada lugar, a forma de você construir determinada casa, ela é cultural. Né? Então, assim, essa questão cultural da arquitetura, ela é muito vigente. Então, a forma de você escolher o material, escolher algo, um formato, por exemplo, de uma casa, ou como você fazê-la, ela é cultural. Ela não é exatamente apenas física ou matemática, ela também tem a ver com a cultura local. Né? Então, quem vai ao Maranhão, quem vai a qualquer lugar, sente uma diferença muito grande no falar, no agir, no sentir. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante, né? Anteriormente, agora estou sendo reformada, mas as escolas aqui tinham formato de polivalente, que chamava antigamente, né? E, na verdade, essas escolas foram construídas com arte cultural dos Estados Unidos. Então, elas são quentes porque os americanos constroem as escolas dele para aproveitar o máximo de calor possível, que são frias, né? E algumas escolas brasileiras nossas são construídas com esse modelo. Então, se nosso país já é quente, a Flamengo é a escola mais quente ainda, porque é feito com modelo americano, para você conseguir trazer o ar quente para dentro, porque lá é o mais frio do que aqui, né? Esse é um exemplo cultural, né? E como pode dar errado. E, claro, evidente, tá, pessoal? A cultura ela pode ser diferente, ou algo cultural pode ser mais eficiente que algo industrial, né? Aconteceu isso na África também, né? O pessoal queria plantava arroz, e nesse plantar arroz, eles perceberam, tentaram mudar uma plantação cultural, né? Assim, bem ritualística mesmo, bem ligada à religião deles mesmo. E aí, de repente, eles colocaram um plantel de irrigação, ou seja, a maquinária da irrigação. Qual o resultado disso tudo? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque o ambiente ali pedia outra coisa, tiveram que voltar para os rituais tradicionais da cultura deles, original, e deixar a irrigação de lado. Então, tem essas mudanças que a gente percebe dentro da cultura. Bem, essa ideia do Geertz, a gente fala de cultura, né? E aí, deixa eu só abrir um pouquinho. Isso. E aí nós falamos o seguinte.
que cultura significa tudo aquilo que o homem produz na relação com os outros homens, seja símbolos, comportamentos, valores, obras de arte, pensamento. Tudo aquilo que tem dá um significado à nossa existência como humanos pode ser dita cultura, tá? Ou pode-se dizer como cultura. Então, aí são várias coisas. Vocês podem perceber em todas as fotografias, seja no Japão, no Quênia, seja na Tailândia, seja em qualquer lugar, a cultura ela tem hábitos diferentes, os símbolos diferentes. A beleza tem um símbolo diferente. A vestimenta tem um símbolo diferente. Olha aí, esses homens aí, grandes, né? Os lutadores de sumô, geralmente eles vivem em torno de 30, até 30 anos, tá? Mais ou menos, esses dois aí têm em torno de 20. Quando eles estão no auge, assim, é em torno de 20. Mas são pessoas altamente respeitadas no Japão. As mulheres brigam para casar com lutador de sumô porque eles têm um respeito muito grande na sociedade japonesa. Né? Então, perceba a diferença. Nós, no Japão, né, como é diferente essa tradição, essa ideia. Tudo que é símbolo, ritual, por exemplo, a tatuagem é algo extremamente ritual, digamos assim. Em algumas sociedades, a tatuagem diz hierarquia. Né? A tatuagem vem da região da Ásia, né? E ela quer dizer hierarquia. Algum tipo de tatuagem coloca o chefe, a mulher do chefe, etc. Cada um vai ter uma hierarquia diferente. Então, essas visões da cultura, os símbolos, significado, valores, conceitos, mostram que o mundo é um balcão cultural. Desculpa. Nada mais cultural, e aí vou te contar uma outra historinha para vocês, nada mais cultural que, por exemplo, na Índia. Na Índia tem um costume interessantíssimo. Né? O costume na Índia, por exemplo, quando você quer ter filhos, o deus da fertilidade, o rato é um deus da fertilidade, as pessoas, em geral, dão sua comida que vão comer para o rato. Não são aqueles ratos bonitinhos, são aquelas ratazanas de esgoto. Né? Então, dão de comer para o rato, porque entendem que aquele rato é um deus. É algo da fertilidade, né? Alguém que tem um poder sobrenatural. Bem, se vocês perceberem bem, além desse hábito, aí eu vou mostrar para vocês o outro lado, né? Como a cultura ela pode se ressignificar. Aí uma ressignificação. Isso foi nas Olimpíadas aqui no Brasil, né? Se vocês perceberem, se tem um lado direito uma alemã, o traje realmente por um vôlei de praia, é esse, e do outro lado você tem uma egípcia. Professor, licença, não passou o slide. Não passou? Não. Agora sim. Passou? Obrigada. Então sim. Já entendi o que eu tenho que fazer aqui. Então observem aí, não? De um lado eu tenho uma alemã, que é aquela do vôlei mesmo, de uma tradição ocidental, do outro lado eu tenho uma egípcia, que é uma tradição o quê? Muçulmana, de uma tradição muito diferente, cultura totalmente diferente. E observe como ela ressignificou. A muçulmana ela não pode mostrar o seu corpo. E porque isso é só o oposto, né? Nada mais do que isso em suas mãos ela não pode mostrar. Né? E, obviamente, o que elas fizeram para jogar vôlei de praia? Ressignificaram. Então, elas se taparam ao máximo, né, onde que dava, e também permitiam elas jogarem voleibol. Eu acho essa imagem fantástica que mostra como a cultura você pode modificar ou ressignificar. Como a cultura ela se modifica, porque alguns anos atrás era impossível, não era permitido nem as mulheres andarem fora da casa nos países árabes. Hoje já jogam vôlei, hoje já dirigem carro. Então, elas, para não perder a tradição, e aí não estou dizendo para vocês que é uma imposição efetiva da sociedade, mas é algo internalizado nela na cultura. Elas, realmente, por aquilo que foram educadas desde criança, elas acham efetivamente que se trajar diferente do que elas estão trajando é algo punitivo. Para elas é algo de vergonha. Então elas, na verdade, para jogar vôlei, se ressignificaram.
Então, eu achei extremamente bacana como a cultura ela pode mudar em cenários diferentes, em formas diferentes. Né? Essa definição, passando para vocês, agora acho que vai passar. Como fenômeno social. Essa tradição, para nós, ou a visão de cultura para nós, dá uma ideia muito significativa. E o Goethe, que é um antropólogo, fala o seguinte, bem, um exemplo como a cultura ela pode ser interpretada de maneira diferente é como nós piscamos o olho. Né? Quando nós piscamos, nós transmitimos uma mensagem que dá um sentido para o outro. E o piscar pode significar um flerte, e pode significar um flerte, sim, em determinado local. Pode significar um tique-tique nervoso em determinada situação social, e pode também significar que o cara está com alguma coisa no olho. Então, quer dizer, dependendo da sua ação e o local que você está, aquele signo ele vai modificar ou vai trazer um sentido diferente. Tá? Vamos ver essa daqui. Olha essa daí. Olha, vocês percebam bem, né? Do lado esquerdo, eu tenho uma visão de uma religiosidade. Para perceber que é um país asiático, né? Aí não importa qual deles seja, mas é um país asiático. Mas percebam que essas pessoas, elas vão a um sacerdote receber uma graça, uma bênção que eles entendem como algo ritual. Né? Se vocês pensarem bem, existe na Índia, por exemplo, sadhus, que são homens sagrados, que andam pelados o tempo todo, né? Mas ninguém, assim, acha que isso é algo extraordinário, não. Eles acham isso algo natural. Eu estava conversando com a minha esposa, e aí eu falei para ela, olha, na Índia, existem os caras que lidam com cobras najas, né? Existem os encantadores de cobras najas, né? Eles ganham dinheiro fazendo isso. E desde criança, desde os 2, 3 anos de idade, as crianças indianas são educadas para mexer com naja, né? O que os adultos fazem? Pega a naja, tira os dentes dela, que é onde ela vai transmitir o seu veneno, deixa ela inofensiva, aí você vê aquelas crianças lá pequenininhas brincando com naja, jogando a naja para cima, etc. Uma coisa que me causaria horror, mas para aquela sociedade é natural, né? Aí, se a gente observar essa charge, a gente tem uma dimensão diferente, né? Do lado esquerdo, eu tenho uma mulher ocidental, né? Que ela vai pensar, olha, tudo coberto, menos os olhos, que cultura machista, cruel, dominadora, nós pensamos assim. E do outro lado, a oriental, né? Provavelmente uma árabe, né? Vai dizer o seguinte, tudo descoberto, menos os olhos, que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, de um lado e de outro, as percepções culturais, elas são muito evidentes. Né? Não é porque a mulher tem que usar uma burca que ela acha que isso é machismo ou vice-versa. Isso depende do hábito cultural que você está imerso ou nas ideias dos valores que você está imerso. Óbvio, pessoal, existem culturas machistas? Evidentemente. Nós estamos numa cultura machista como eles estão numa cultura machista. Mas um ou outro não vai dizer que é uma cultura machista, eles vão achar natural, porque isso faz parte da educação cultural. Não que a gente não tenha que lutar contra certas coisas, evidentemente a gente tem que lutar contra certas coisas que acontecem, mas elas acham, e como a gente é educado dentro de uma cultura, a gente acaba naturalizando algumas coisas que talvez, que evidentemente não deveríamos naturalizar. Né? Bem, falado isso, vamos passar para uma questão do Enem. E aí vocês vão ver essa questão 12 de 2015, que vai falar sobre cultura. Né? Aí a gente não acabou falando sobre cultura, mas eu vou falar para você de choque de civilizações. Ou choque cultural. O que é isso, né? Esse choque de civilização, esse choque cultural. São choques que a gente recebe quando a gente encontra o outro. E quem é esse outro que é diferente de mim? É qualquer cultura que seja diferente da minha ação, da minha ideia ou do meu valor. Né? Isso se chama o quê? Choque cultural. Então, assim, quando eu vou para um outro país ou um outro estado, que eu me choco com aquela cultura, ou vejo aquela cultura diferente, isso me causa um impacto.
imediato, né, evidentemente. E aí eu vou contar para vocês o impacto que aconteceu com uma colega, algum tempo atrás, né? Foi na França, né? Foi para um hotel na França, cansada, chegando de viagem. E ela, né? Qual a primeira coisa que nós brasileiros queremos fazer quando nós chegamos de uma viagem? Tomar um belo de banho, né? Só que no hotel não tinha chuveiro, né? Tinha lá uns paninhos, um pratinho que você se limpar. Isso causa um choque na pessoa, um choque violento. Aquela estranha, né? Bem estranho, um exótico diferente. Um colega que morou na Espanha, né? E viveu na Espanha por muito tempo, ele fala o seguinte: o que era mais diferente para mim é que as pessoas comiam pão com feijão. Um exemplo, isso para ele chocava. Ou quando, por exemplo, ele falava o seguinte: a gente pensa assim que o brasileiro não é nojento, não, o brasileiro é um dos seres mais higiênicos do mundo, né? E ele falando, olha, eu fui pedir, se você vai pedir uma sacola para colocar o pão, eles não te dão. Você vai pedir para embalar os pão, ele não coloca, ele te entrega o pão. Você compra pão, na Espanha eles entrega o pão. Então, geralmente os caras compram jornais, embalam o pão lá dentro e vão embora. Ou eles jogam pão dentro do carro, lá de todo jeito, e vão embora. Então, quer dizer, são ideias, fatores culturais diferentes, totalmente aleatórios ao nosso, né? Assim, pensar que a Espanha tem, por exemplo, 2 cafés da manhã, né? Bem cedo, às 11 da manhã, e você tem 3 horas de almoço para a siesta, né? É algo totalmente diferente do que a gente vive em nossa comunidade. É evidente que nem toda a Espanha ela faz isso, né? Evidentemente, nem toda a Espanha faz isso. Madrid é uma cidade global, por exemplo, ela não faz essa siesta, mas algumas cidades do interior, ainda essa siesta, ela existe, né? Esse desânimo, 2 cafés da manhã no dia, existe, que é um hábito cultural daqueles grupos, né? Então, o choque de civilização ela se dá quando você encontra outro que é diferente de você, tá? Então, aí, eu vou mostrar para vocês qual seria a proposta, quando ele diz o seguinte: quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra no Afeganistão, e ela escreveu: embora amasse muito o pai, estava pronta a deixá-la morrer e sacrificar para o seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal do patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual seria sido a nossa reação. Isso aí é uma questão de choque mesmo, né? A gente pensar uma pessoa que fala, não, vou morrer pela minha nação, vou sacrificar pelo meu país. A gente pensa, o americano, a gente fala, não, o cara tá certo. Agora a gente reverter isso, não, pegar um grupo terrorista e a criança também exalar isso, nós vamos condenar e achar que isso é muito estranho. Chama de choque de civilização. Essa questão eu queria mostrar pra gente exatamente a ideia do exercício da alteridade, que eu vou mostrar para vocês. O que é o exercício da alteridade? O exercício da alteridade é quando eu observo a cultura do outro, tento interpretar aquela cultura na cultura dele, não na minha cultura. Que aí tem um problema. Lembra quando eu falei para vocês da mulher que dizia que as mulheres ocidentais não gostavam de seus filhos? Se eu for para a cultura dela e emergir na cultura dela, e começar a entender que na cultura dela as crianças não usam berço, e as crianças vão com ela para o trabalho, eu já acabo entendendo que essa cultura, interpretando que essa cultura entende que deixar os filhos em um local e não ir junto é algo que eles não têm como uma boa educação. Então, o que é a alteridade? Eu vou emergir na cultura daquele indivíduo para tentar, a partir do pensamento dele, interpretar a própria cultura dele e fazer esse exercício da alteridade, senão vai ter choque de civilizações o tempo todo. Então, essa visão que a questão do Enem queria passar para a gente era, bem,
exercício da autoridade. Quando eu pego uma determinada cultura e interpreto na cultura dele. Eu poderia usar isso numa redação? Evidentemente, poderia usar. Né? É até bom que use isso numa redação. Eu vou mostrar um exemplo de redação para vocês, que mostra isso. Né? Só um minutinho para eu mostrar aqui. E aí a gente vai pensando junto, né, também. Vou só tirar essa daqui para mostrar para vocês o que poderia ser pedido numa redação. Autoridade não, alteridade. Autoridade é o cara das charges aí. Só um minutinho. Essa redação que estou querendo mostrar para vocês é uma redação de 2007. Isso mesmo, Julião. Alteridade, não autoridade. Autoridade da charge.com. Só um minutinho. Conseguiram ver aí essa proposta de redação? Ainda não? Deixa eu apresentar aqui. Ele está começando ou terminou? Tá indo. Apareceu, né? Olhem bem essa redação aí, tá? Essa proposta aí, se não me engano, é 2007. Se não me engano, 2007. Né? Começa com duas músicas. A gente usava aí o Titãs. E ambas vão falar essa ideia que ninguém é igual a ninguém e uns são iguais aos outros. Então, essa ideia de branco, índio, negro e outros povos serem iguais, que não existe diferença. A tônica das duas músicas é exatamente essa. E aí, na verdade, eu quero chamar a atenção para vocês, aqui embaixo, né? Que é o comando dela, que ela vai exigir, que ela pede, né? Reparem bem, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade da identidade que caracterizam grupos e sociedades que compõem a humanidade, fonte de intercâmbios, inovações e criatividade e diversidade cultural. É para o gênero humano tão necessária quanto a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui um patrimônio comum da humanidade, deve ser reconhecido e consolidado em benefício das gerações futuras. E aí ele estabelece, né? Todos reconhecem a riqueza e diversidade no planeta, 1000 aromas, cores, sabor e textura, que sons encantam as pessoas do mundo todo. Nem todas, no entanto, conseguem conviver com a diferença individual e culturais. Nesse sentido, ser diferente já não parece tão encantador, considerando a figura do texto acima, considerando a figura dos e os textos motivadores, redigam um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o desafio de conviver com a diferença.
Então, era muito simples quando ele está pedindo. A ideia era você analisar como se conviver com elementos diferenciais da nossa sociedade. Pessoas diferentes, gestos, rostos, ideias, valores, concepções. Mas eu poderia fazer isso de forma tranquila, né? Com alguns elementos, alteridade, diversidade cultural e etc. É muito simples assim, problematizar uma redação dessa. É muito simples eu colocar elementos que vão fazer eu provar a minha argumentação, eu problematizar. E aí um problema muito importante, né? O que é a diversidade cultural, por exemplo, é um problema, o que forma as tragédias, né, as mortandades por ser culturas diferentes, também poderia ser uma, e várias outras eu poderia colocar significação. Lembre-se, não está embutido nessa redação somente a questão ligada ao racismo ou questões ligadas ao preconceito. Está envolvido também toda uma discussão da alteridade. Você reconhecer a outra cultura na sua própria cultura. Você entender ela, os seus gestos, ideias, valores, concepções, tudo isso está embutido. E isso que é importante a gente perceber, que a cultura ela é diversa, ela professa várias concepções diferentes. Só que isso pode gerar problemas sociais, problemas de disputa culturais. Eu vou lembrar para vocês o caso dos Hutus e os Tutsis, né, na região africana, que começaram uma guerra porque eram de culturas diferentes e não se entendiam, né, porque um era maior, o outro era menor. Então, aquela região ali começou tendo um massacre. Vou lembrar para vocês Serra Leoa, conflitos culturais internos por concepções diferentes. Então, tudo isso demonstra para a gente que a cultura ela é um espaço para se discutir, né? Digamos assim, bem, elas são diferentes em várias modalidades. Que parece exótica, às vezes, sim, mas são diferentes em suas modalidades. Eu lembrei agora de um ritual no Japão, que para nós seria extremamente, nós, uma sociedade culturalmente machista, seria extremamente complicado. Né? No Japão, a cada ano, por exemplo, acho que com a pandemia não, mas a cada ano, o cara que ganha muito dinheiro no Japão, é muito bem sucedido, ele é muito bem quisto pelaquela sociedade. Né? E tem um hábito cultural muito estranho naquela sociedade, que quando você não passa no vestibular, você acaba cometendo suicídio. Né? Então, a norma social, curiosamente, entre os jovens é não passar no vestibular e cometer suicídio. Um exemplo. E esse homem dotado de sorte, ganhou muito dinheiro durante o ano, ele vai para uma praça, isso em alguns lugares do Japão, e se despe, fica nu. E os outros homens, que são empresários, também tentam tocar esse cara para pegar a boa sorte dele. Então, vejam bem como é um ato muito diferente para você tentar idealizar a ideia da sorte, por exemplo. Né? A nossa sociedade jamais aceitaria isso, mas naquela sociedade isso é muito bem visto. Então, assim, vamos pensar essa redação como algo possível para a gente. Deixa eu parar a apresentação para continuar outra apresentação. Só queria que vocês tivessem uma ideia como algo possível para a gente se pensar. Né? E a gente pensar, por exemplo, naquilo que a gente chama de etnocentrismo. O que seria um etnocentrismo? O etnocentrismo é quando eu reconheço que a minha cultura ela é uma cultura acima da outra. E o que é isso, né? Bem, quando eu começo a entender que a minha cultura é superior à outra, isso é etnocentrismo. Né? Isso acontece o tempo todo e a gente não percebe. Mas como é que a gente não percebe? Olha, a gente vê insinuações o tempo todo, por exemplo, sobre nossa sociedade brasileira. O que se pensa do Brasil lá fora? Né? Sobre nós mesmos que nós não conseguimos perceber. Né?
infinitas coisas. Mas lembro de uma situação muito estranha que gerou um racismo forte, o etnocentrismo gera racismo, aí etnos, né? A minha sociedade como uma sociedade mais pensada, melhor, aquela sociedade superior. O etnocentrista, ele pensa assim. E vamos pensar bem, no ano retrasado, em 2019, um austríaco, um australiano, né, que virou até, de novo, voltou à mídia aí, ele assassinou muçulmanos que estavam dentro de uma sinagoga por achar que eles eram inferiores, eram raça inferior e poderiam ser ameaçados e mortos. Então vamos pensar bem, isso é uma versão muito forte do etnocentrismo. A minha cultura é a certa, é a superior e a sua é errada. A é ameaçadora, é a outra, então você tem que exterminar aquilo que é outra, que é ameaçadora a mim. Isso é etnocentrismo. Eu lembro que vários jogadores brasileiros, além do racismo, você tinha o etnocentrismo, né? Os europeus acham realmente que a cultura deles é a melhor. E eu lembro que vários jogadores brasileiros receberam bananas jogadas nos campos europeus. Isso tem um significado muito forte, além de ser um significado muito horrível, né? É um significado muito forte que eles acham realmente que a cultura europeia é superior que a cultura latino-americana. Isso é evidente. É por isso que existe um movimento intelectual nas universidades do mundo, mais aqui do lado sul da coisa, né? Brasil, Argentina, a Índia, de uma luta decolonial, que seria um grupo de pensadores que passariam a pensar a sociedade a partir de nós e não a partir dele, porque todos os conceitos que a gente usa, basicamente, vêm da Europa, né? Então, se pensa a partir daqui. Então, isso é um exemplo de etnocentrismo, como a gente tem isso agarrado forte na gente. A gente pensa, Brasil, por exemplo, o paulista realmente acha que tem uma superioridade a outros grupos sociais, inclusive chegando até a atacar ou menosprezar nordestinos. Você não tem uma ideia, o menosprezo ao nordestino em São Paulo ele é muito grande. Né? Apesar dos nordestinos segurarem toda a economia paulista, né, toda a economia de São Paulo, eles acham que os nordestinos são inferiores. Né? Então, isso é algo de etnocentrismo. A minha cultura é melhor que a sua, então a minha tem que predominar. Esse é um exemplo. Então, essa é a base do etnocentrismo que nós temos em nossa sociedade. Aquele texto que eu mostrei para vocês, de redação, poderia usar o etnocentrismo, né? A visão do mundo é minha, os meus sentidos são os verdadeiros, os meus modelos são os verdadeiros, minhas definições são verdadeiros, e isso, para mim, é o que vale. Tudo que é diferente daquilo que eu visto, vejo ou compreendo, é estranho, é exótico, causa hostilidade, causa medo. Então, essa nossa aversão ao outro, aí eu não confunda com xenofobia. Xenofobia já é o sentimento de estranheza ao estrangeiro, não quer que ele fique ali. O etnocentrismo vai mais além, né? Que aqueles valores que aquele indivíduo traz, aquelas ideias, aquelas vestimentas, aqueles sentimentos, eles não são bem-vindos no seu país. Então, há uma diferença de uma coisa para outra. Né? Então, a visão do mundo, onde que o meu valor supera do outro, é etnocentrismo. Né? E aí, essa historinha ela é muito interessante. Né? É uma historinha lá do Xingu, que um pastor foi receber, foi fazer a evangelização numa tribo, e, de repentemente, ele fazia o trabalho tranquilo, não foi mal recebido, muito bem recebido, não foi recebido por um jovem índios, né? Os índios geralmente faziam. Então, você quer entrar na cultura dele, ele te dá uma criança para te conduzir. Ele fala que você, como você está querendo entrar na cultura dele, você é uma criança. E um jovem viu, né? Ele comprou um relógio bonitão, aquele relógio século XXI, e aí aquele jovem ficou viu aquele objeto que achou muito bonito, né? E aí o cara fez toda a evangelização, fez todo o trabalho, e foi embora, né? Indo embora, o jovem insistentemente, né? Assim, pediu a ele o relógio. E ele acabou cedendo, meio a contragosto, um relógio caríssimo, né? Ele acabou cedendo, e assim, esse indígena fez algo surpreendente com o relógio dele. Ele foi embora, chegando em
casa, né, ele olhou aquele monte de arco e flecha pendurado, né, aqueles ornamentos de arco e flecha e cocaia, etc. E aí ele lembrou que o indígena tinha feito a mesma coisa com o relógio dele, né? Tinha colocado o relógio dele no arco de mármore e um galho. Ele devia pensar bem, por que o áudio de um galho? Porque para o indígena aquilo ali também é um ornamento. Tá? Era um presente, um ornamento, uma dádiva, né, que eles chamam. Era um ornamento. Então, da mesma forma que o pastor achava que o objeto indígena não tinha nenhum valor, nenhum sentimento, ou algo parecido, era um ornamento, algo que devia ser colocado na parede, o indígena achava também que o relógio do pastor, todo bonitão, século XXI, acendia, recebia o WhatsApp, etc., ele também poderia ficar como ornamento para ser visto como algo diferente. Então, essa visão, né? E aí que eu chamo a ideia da alteridade, você observar a cultura do outro como aquela que você interpreta a partir da própria visão dele. Pessoal, vamos terminar por aqui. O que eu sugiro, né, para vocês? A gente teve essa conversa, e a ideia, na verdade, principal, né, é que vocês peguem essa própria redação feita e etc., e tentem fazer ela também, né, é uma proposta de fazer, de colocar, e que façam ela também, né, para vocês movimentarem, praticar. O Enem é prática, e eu gosto dessa ideia da prática, tá? Nos encontramos daqui a 15 dias, né? Se quiserem praticar, e mandem para os professores de vocês, de redação, ali de Nalva, pratique com ela, e assim, façam,